E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula 4 do curso básico de Power BI Report Server, eu vou mostrar a vocês como que funcionam as atualizações de dados no Power BI Report Server. Então, vou mostrar a vocês como é que a gente atualiza os dados de arquivos de Excel, ou seja, Power BI conectado no Excel e publicado no servidor de relatórios do Power BI, e também relatórios que utilizem fontes de dados com bancos de dados SQL Server. Então, eu vou mostrar tanto o modo import, que você vai ter que configurar atualizações agendadas, quanto também como é que é a atualização de dados utilizando o modo Direct Query, que é a conexão direta ao banco de dados. Então, roda a vinheta e bora começar a estudar. Então, nessa aula aqui, eu vou mostrar a vocês como é que funciona a atualização de dados utilizando o Power BI Report Server. Eu preparei alguns modelos aqui de relatórios, que na verdade é o mesmo relatório, o que vai mudar é basicamente a fonte de dados dele. Então, por exemplo, aqui a gente tem um caso de um Excel local, ou seja, um relatório que consome dados de uma planilha de Excel que tinha aqui na minha máquina. Então, eu vou mostrar a vocês se dá para atualizar esse relatório ou não. Então, vocês podem ver aqui, o relatório está abrindo normalmente. Está trazendo dados aqui de uma planilha de inscrição de um evento que a gente realizou aqui no Espírito Santo. Deixa eu dar um zoom para facilitar aqui para vocês. Eu vou clicar aqui nas três bolinhas, gerenciar. Então eu venho aqui em atualização agendada. Então aqui para mim está falando que as credenciais armazenadas estão ausentes. Está pedindo para eu ir na página de fonte de dados para poder configurar as credenciais dessa fonte de dados, para que depois eu consiga utilizar a atualização agendada. Então, ok, eu vou vir aqui em fonte de dados, e quando eu entro aqui nessa tela, ele tem o tipo da conexão, que é um file, né, um arquivo, ele me dá esse aviso aqui, falando que a atualização de dados agendada não está disponível porque eu estou utilizando um arquivo de rede local, não está na rede esse arquivo do Excel. Então, o Power BI Report Server não suporta atualização de dados agendados utilizando um arquivo Excel, por exemplo, que esteja na sua máquina. Somente um arquivo do Excel que esteja no diretório de rede. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para atualizar um arquivo que esteja na rede, por exemplo, do Excel. Então aqui eu já coloquei esse relatório aqui, que é basicamente a mesma estrutura do arquivo anterior, só que com a diferença que ele está num diretório de rede. Copiei o arquivo e colei na pasta da rede, tá? Então, se a gente for vir aqui em gerenciar, a gente vai ver que na parte de fontes de dados, ele está apontando para um diretório de rede. E aquela mensagem de aviso que fala que não é possível atualizar arquivos do Excel, apenas se ele estiver na rede, não aparece mais para mim. Então, aqui eu consigo configurar uma credencial, por exemplo, ou seja, qual usuário que vai ter acesso a acessar esse diretório de rede. Posso colocar, por exemplo, o meu usuário aqui do Windows, tá? Vou colocar aqui o meu usuário que eu uso para conectar no Windows, tem acesso a esse diretório de rede. Vou salvar aqui. Então agora se eu vir aqui em atualização agendada, eu já consigo criar um novo plano de atualização agendada. Então eu posso clicar nessa opção. Vou colocar a descrição do meu plano, então eu posso colocar, por exemplo, a cada 5 minutos. Vai ser a frequência de atualização do meu Excel. Eu posso selecionar a opção de agenda compartilhada, só que eu preciso criar alguma agenda compartilhada antes, ou essa segunda opção, que é utilizar uma agenda específica do relatório. Então eu vou clicar aqui na opção de editar agenda. Aqui eu vou definir quando que o meu relatório vai ser atualizado, então eu posso colocar para atualizar, por exemplo, a cada 1 hora, a partir das 7 horas da manhã, por exemplo. Posso colocar meu relatório para poder ser atualizado a cada 10 minutos, por exemplo. Ou como eu configurei, a cada 5 minutos. Posso colocar até a cada 1 minuto, se eu quiser. E aqui eu posso colocar por dia também. Se eu quiser que atualize, por exemplo, somente de segunda a sexta, todos os dias úteis ou todos os dias em um determinado horário específico, às 7 horas da manhã, por exemplo. Eu posso querer configurar também que ele seja executado, por exemplo, nesse determinado período aqui,
e ele se repita a cada uma semana, a cada 2 semanas, a cada 4 semanas, por exemplo. Posso ter também a nível de mês. Eu quero que ele execute nos dias 1 de 3 a 5, ou seja, vai executar no dia 1, dia 3, dia 4 e dia 5 dos meses, por exemplo, de março até dezembro. Ou quero que ele execute, por exemplo, na primeira segunda, terça, quarta, quinta e sexta do mês, ou na última segunda, terça, quarta, quinta e sexta do mês. Ou se eu quiser executar apenas uma vez, eu quero agendar para executar às 15 horas de hoje, de forma agendada, né, automática, e depois não atualize mais de forma periódica. Também consigo ter esse nível de detalhamento do meu agendamento. Isso daqui não é específico só para Excel, então toda vez que eu for agendar uma atualização de dados aqui no Power BI Report Server, você vai ter essas mesmas opções de agendamento. Então eu vou configurar aqui de 5 minutos, a cada 5 minutos, iniciando às 7 horas da manhã. Aqui eu posso mudar para começar às 7 horas da noite e 7 horas da manhã. Aqui, a partir de quando que vai começar? Às vezes eu não quero que isso comece hoje. Eu quero que comece, por exemplo, no dia 20 de junho até o dia 30 de junho, por exemplo. Então vamos lá. Dia 10, dia 20 ao dia 30 de junho. Só durante esse período, depois não vai ser atualizado mais. Mas eu quero que atualize a partir de hoje. Então a minha ideia é que a cada 5 minutos, todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, ele vai estar atualizando esse meu relatório. Vou clicar em aplicar. Então aqui já especifiquei a minha agenda para esse relatório e vou criar aqui o plano de atualização agendada. Então, estou fazendo a criação aqui do nosso plano de atualização de dados do Power BI Report Server. E aqui foi criado o nosso plano. Então aqui não tem a última execução, não tem, porque ele não foi executado ainda. Então eu posso forçar a atualização desse conjunto de dados sempre que eu achar necessário. Simplesmente clicar nesse botão atualizar agora. Então já iniciou a atualização dos dados. Se eu apertar, por exemplo, se eu atualizar a página, ele vai me mostrar que já inicializou a atualização dos dados. Started Data Refresh. E nesse horário aqui foi quando ele iniciou a atualização dos dados. Então eu vou apertar de novo a atualização da página. E aqui ele me informa que ele já completou a atualização dos dados. Ou seja, se eu for abrir o meu relatório do Power BI, ele vai estar com os dados atualizados de acordo com o conteúdo do meu arquivo de Excel. Vou fazer um teste aqui com vocês na íntegra, então. Eu vou abrir aqui meu relatório do Excel. Tirar um pouquinho o zoom. Vamos ver quantos inscritos ele tem aqui. Está com 168. Ok. Eu vou pegar o meu arquivo Excel, teoricamente, de origem, e vou criar mais alguns registros aqui. Então, vou salvar esse arquivo. Vou vir aqui de novo no meu Power BI. Vocês vejam que se eu clicar aqui em atualizar, o dado não vai mudar. Continua 168 aqui, porque se atualizar, ele atualiza apenas o relatório de acordo com o conjunto de dados, não atualiza o próprio conjunto de dados. Então, venho aqui no meu relatório de novo, do Excel, vem a atualização agendada, e vou forçar uma atualização de dados manualmente. Então, vamos lá, ver se já foi feita a atualização, inicializou a atualização, e completou. Agora eu vou abrir de novo o meu relatório aqui, puxando do Excel. E a gente vai ver que a quantidade agora foi atualizada para 173, porque eu inseri 5 registros a mais na minha planilha. Então, da mesma forma que eu fiz a atualização aqui manual, o Power BI Report Server faz a atualização automática de acordo com o período que eu especifique. Então, por exemplo, daqui a 5 minutos, que vai ser às 10h30, ele vai atualizar de novo o meu conjunto de dados de acordo com os dados que estão vindo da minha planilha de origem. Então, para Excel é assim que funciona. O servidor não permite que você configure uma atualização agendada para um arquivo que esteja dentro do servidor do Power BI Report Server, mas se ele estiver num diretório de rede, a gente consegue atualizar normalmente esses dados a partir do Excel. Então, vou mostrar agora como é que seria a atualização de
relatórios que utilizem conexões de bancos de dados SQL Server, por exemplo. Isso aí pode funcionar com outros tipos de bancos de dados também, não é exclusivo de SQL Server. Que já seriam esses outros dois exemplos aqui. O primeiro é um relatório idêntico ao anterior, que a gente utilizava o Excel. Eu peguei os dados do Excel e importei para o SQL Server. Então você vai ver que o mesmo relatório que está aqui, a gente está mostrando aqui no nosso banco de dados. Então vou dar um zoom, vou vir aqui em gerenciar, vou vir em fontes de dados. Então a gente repara que a conexão é do tipo SQL. E aqui ele me pede para utilizar a autenticação Windows ou a autenticação básica, que é a autenticação SQL. Eu coloquei meu nome de usuário e minha senha para poder autenticar aqui no AD. Poderia colocar um usuário genérico para fazer a conexão com o banco de dados. A conexão foi feita com sucesso. E eu venho aqui em atualização agendada. Vou clicar em novo plano de atualização. Vou colocar aqui a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, vou criar uma agenda aqui para executar, por exemplo, a cada 10 minutos, a partir das 6 horas da manhã. E vou aplicar para poder criar esse plano de atualização agendada, assim como a gente fez no Excel. Então, foi criado o plano de atualização e, da mesma forma que a gente fez no Excel, eu vou forçar a atualização desses dados. Só que antes eu preciso alterar esse dado, né? Eu vou inserir mais um registro aqui na minha base. Então, se eu for olhar aqui o meu relatório, ele está hoje com 170 inscritos, se eu não me engano. 170 inscritos. Acabei de inserir 3 registros. Então, eu vou forçar a atualização, que agora ele tem que me mostrar 173 registros, 173 inscritos no meu evento. Iniciou a atualização dos dados. E agora ele mostrou que, como vocês podem ver aqui, a atualização foi realizada com sucesso. Então eu vou abrir agora o meu relatório. Vou pegar aqui e vou clicar no botão atualizar. Como eu falei, ele vai pegar o conjunto de dados e vai atualizar o próprio relatório. Então eu clico aqui em atualizar e ele mudou a atualização aqui, a quantidade, para 174 registros, porque eu inseri mais 4 registros aqui na base de dados. Esse é o modo import, tá, do meu relatório. Ou seja, a consulta não é feita direto no banco de dados, quando eu estou abrindo o meu relatório aplicando um filtro. Ela é feita num cache, ou seja, no instantâneo que o banco vai armazenar aqui no servidor do Power BI, para que ele não fique consumindo, gastando muito recurso do servidor de banco de dados. E o outro modo que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o Direct Query. Esse não, toda vez que você abre o relatório, você atualiza uma página, você aplica um filtro, ele executa essa consulta de novo no banco de dados. Então, apesar dele ser um pouco mais custoso, ele é muito utilizado em cenários onde você realmente precisa trazer a informação mais recente possível do seu banco de dados. Ou fazer uma análise em tempo real, alguma coisa assim. Então, esse aqui é o Direct Query. Eu venho aqui em gerenciar fontes de dados. A minha fonte aqui é a partir do SQL. Atualização agendada não está disponível porque eu estou utilizando consulta direta, ou seja, Direct Query. Então, o Direct Query não tem atualização agendada porque ele já faz a consulta direto no banco de dados sempre que você está consumindo este relatório. Diferente do Direct Query do Power BI Serviço, que ele, apesar de ser o Direct Query, ele não abre a conexão com o banco de dados direto, porque ele tem um delay de quantidade de informações que ele vai atualizar, que são de 15 minutos. Então, você acabou de rodar o Direct Query, ele vai consumir, faz a consulta no banco e traz para você. Você abriu de novo, nos próximos 15 minutos ele vai sempre consultar do cache. Tá? Esse Direct Query aqui do servidor de relatórios do Power BI, ele realmente faz a consulta no banco toda vez que você abre o relatório. Então, se você abrir 40 relatórios ao mesmo tempo, vão ser 40 consultas no banco de dados. Então, a gente vai abrir aqui o relatório agora. A gente viu que não tem como atualizar de forma agendada, mas eu vou abrir aqui o relatório para poder trazer os dados que ele mostra aqui para a gente.
Então aqui, se a gente for ver, 174 inscritos. Vou tirar aqui o zoom. 174 inscritos. Vou inserir aqui 3 registros. Cliquei em atualizar. Então ele vai mostrar 177. Porque ele acabou de consultar, ele acabou de fazer a consulta no banco. Inserir mais 2 registros. Volta aqui de novo, clica em atualizar, 179. Insiro mais um, vem aqui atualizar 180 registros que estão aqui na minha tabela, com 180 inscritos. Então, pessoal, como vocês puderam observar, a parte de atualização de dados do servidor de relatórios do Power BI, ela é bem simples de ser implementada, mas ao mesmo tempo bem poderosa, muito mais poderosa do que a atualização de dados do serviço do Power BI. Por quê? Porque a gente consegue configurar, não tem limite de atualizações, então esse relatório, por exemplo, meu aqui do Excel ou do SQL Server, eu posso colocar ele para atualizar de minuto em minuto, por exemplo, o dia inteiro, não tenho limitação de atualizações, então no Power BI Pro a gente tem o limite de 8 atualizações diárias para cada conjunto de dados, e no Premium são 48 atualizações diárias para cada conjunto de dados. No servidor de relatórios do Power BI, a gente não tem essa limitação, não tem limitação de nada. Eu posso colocar cada conjunto de dados para atualizar numa frequência diferente. Eu posso, como eu mostrei para vocês aqui na agenda, atualizar isso a cada hora, posso atualizar isso determinados dias da semana, determinadas semanas, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo. Eu posso criar mais de um agendamento para cada conjunto de dados, ou seja, vou mostrar até aqui para vocês que eu tenho essa agenda aqui para cada 10 minutos. Além desse daqui, eu quero todo dia primeiro, eu quero que ele atualize os dados também. Então vou colocar aqui às 2 horas da manhã, por exemplo. Então vou colocar aqui no dia 1, ou posso colocar aqui no dia 1. Então salvo aqui, todo dia primeiro de cada mês, ele vai fazer a atualização às 2 horas da manhã. Se eu quiser colocar todo o último dia do mês, eu também consigo colocar. Então eu posso criar N agendamentos diferentes para cada conjunto de dados aqui do Power BI Report Server, funcionando de forma independente, e eu posso colocar com frequências de hora, de dia, de semana, de mês. Então, assim, a atualização de dados é bem mais poderosa do que o do serviço do Power BI na nuvem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido um pouquinho mais sobre o Power BI Report Server. Essa parte de atualização deu para ver que ele é bem mais poderoso do que o serviço na nuvem. E na próxima aula eu vou falar com vocês sobre RLS, Row Level Security, ou seja, uma mesma pessoa vai ter visões diferentes do mesmo relatório de acordo com o seu perfil de acesso. Então fiquem ligados no próximo vídeo e até a próxima!